Bom, gente, como vocês já conhecem, o canal do Zé Renacho sempre é muito bom, sempre vocês gostam dos vídeos que eu posto dele. Estamos aqui com hoje, fomos enganados pelo Soap. Luffy vs Soap, One Piece, tá? Do Zé Renacho. Se você gostar do canal dele, do conteúdo dele, dos vídeos dele, aqui na descrição vai ter o link desse vídeo. E aqui no título tem o nick do cara, tá em azul. Se tu clicar, você vai entrar no canal do Cabra, pô. Então, vamos lá. O One Piece é a história de um pessoalzinho ali na faixa dos 17, 20 anos que ficam juntos o dia inteiro dentro de um barco sem televisão. O One Piece é o mais perto que um anime já chegou do Big Brother. E só faltam duas coisas pra fazer o One Piece ser um Big Brother: azaração e barraco. Eu acho muito difícil de acreditar que esse pessoalzinho, até hoje, ninguém dentro desse barco deu um beijinho, não sei o que. Conheci o canal por esse vídeo aí. Daí agora estou assistindo os outros de vez em quando. Pô, muito obrigado, tá? E digo mais. Os vídeos desse cara é muito engraçado. Gosto dele. Ninguém fez nada. Tudo bem, Oda. Vamos fingir que não aconteceu nada entre ninguém ali dentro, beleza? Mas vamos pro que realmente importa, que é... Tá. Basicamente, meu amigo Zé Renato está falando que os chapéus de palha, tá? Se relacionam entre si. Pô, o Luffy não tem capacidade pra fazer isso. Eu não vejo ele em um momento algum, tá? Tendo, pô, ele não sabe nem o que é ter um filho, tá? No Oda e gritaria. Tava tudo perfeitinho demais. O Luffy tava muito, bracinho pra cima, sorrisinho de boquinha aberta, meio... Tava tudo muito assim. E a pessoa, quando ela é felizinha demais o tempo inteiro, alguma coisa tem. Das duas, uma, ou ela é rica, e aí ela não tem realmente nada com o que se preocupar, ou ela é trambiqueira. Às vezes, ela é até as duas coisas. Tava precisando alguém com mais pulso virar pra ele, igual o Zop fez, e falar: irmão, olha só, ser capitão subiu tua cabeça. Pô, e... Pelo amor de Deus também, viu? O Soap nesse arco aí, né, nessa discussão aí, nossa, que discussãozinha nada a ver. Ai, mas é porque eu também sou fraco, daí se trocar um navio, vão poder me trocar também porque eu não faço nada. Ah, se enxerga, maluco. Pô, o navio... Cara, basicamente, eles ficaram com o navio um mês e o navio estragou. Tu compra um carro e o carro dá PT em um mês. Tu não pode trocar o carro. É isso mesmo que eu tô entendendo? Pô. Tirar o Luffy da fé dele. Então vamos recapitular e falar o que aconteceu. O Usopp é um moleque de cidade pequena, não estava acostumado com a correria das cidades grandes, essas coisas violentas e tal. Saiu pra andar com 200 milhões de berries numa maleta. O que aconteceu? Viveu uma... Tomou um apavoro dos grandes, tá? A Rio de Janeiro Experience. Ele foi roubado. Esse dinheiro eles iam usar pra consertar o Mary ou a Nami ia guardar, ou alguma coisa acontecer. Eu não lembro, eu não vi esse episódio recentemente. Eu comecei a ver a partir do momento da luta pra poder fazer Eles iam usar o dinheiro pra consertar o Mary, tá? Então eles Trago aqui a informação. Ah, Gabriel, você já viu One Piece? Você viu esse episódio em 2020? Eu lembro, cara. Pô. Usar o dinheiro pra alguma coisa, ele foi roubado, isso foi um prejuízo pra eles. Só lembrar disso. Sei que sobrou 100 milhões, o Usopp achou, pô, beleza, ficou tudo bem. A gente vai consertar o Mary. Tomou outro salve, tá? E a gente Como vai... pode? O cara foi roubado 2 vezes mesmo. Bora, fechou. Até porque o Usopp sabia que eles já tinham mais 3 aberturas do anime gravadas com o Mary nas cenas. Então, assim, pra ele é... Pô, beleza, isso aqui tá tudo Papo certo. reto, o Mary aparece por muito tempo. Tamo resolvido, o script, o roteiro tá pronto, vambora. Só que enquanto o Usopp tava andando aqui no calçadão de Nova Iguaçu e sendo assaltado, o pessoal, o Luffy, os amigos dele, já sabiam que o Mary tinha dado PT. Já tinham falado pra eles, olha só, o Mary deu perda total, não tem o que fazer, ele vai afundar, ele vai acabar com a aventura de vocês, vai acabar com o anime, que tá sendo uma das coisas mais rentáveis atualmente pra Clamp. Então é melhor a gente acabar com isso aqui e vocês pegarem outro barco. O Luffy já falou isso pro Usopp, mostrando o catálogo do LX pra ele... Gosto muito de como ele se insere nas cenas, tá? Ah, tipo, é um negócio que todo mundo percebe, só que ninguém fala, tá? Eu nunca vi ninguém falar. Ah, você vê os react dos vídeos que você já gravou? Vejo. Das outras pessoas. E ninguém fala do quão bom é ele se inserir na cena, tá? Ele vê os barquinhos que ele podia escolher, só que o Usopp, ele é um cara apegado. E ele falou, não, então beleza. Muito apegado. Se os caras que trabalham com isso, que consertam barco o dia inteiro, falaram que não dá pra consertar, então eu vou lá e vou consertar. E aí o Luffy dá uma lição de moral no Usopp e fala, irmão, você não conserta navio. Se você consertasse... O navio não tava assim. A gente não estava passando pelo que estamos passando. E aí esse choque de realidade faz o Usopp ficar meio assim, né? Meio Santoril das ideias. Aí a coisa começa a ficar mais acalorada e o Luffy, ignorando que o Usopp tá todo enfaixado parecendo uma múmia, ele joga o Usopp no chão e começa a falar, meu irmão, não gostou das minhas regras? Mete o pé do meu navio! Por sorte. Luffy também foi juvenil, tá? Juvenil. Por sorte. Por sorte. O Sanji deu um chute nele. Sorte, o Sanji sendo um cara extremamente literal, ele faz o Luffy engolir essas palavras dando um chute na boca do Luffy. Que, novamente,
quebra mais um pouquinho do barco. O barco já está... Toda essa discussão é sobre o barco estar quebrado. Sanji, se você quebra mais o barco, você tá só ajudando o Luffy que você acabou de chutar. Nada do que esse homem faz sentido. Então não é nenhuma surpresa esse barco tá na situação que tá, porque não tem um adulto responsável para dizer: crianças, vamos não quebrar a nossa residência. Não tem. Aí o Usopp fala: quer que eu saia do barco então? Beleza, Meu amigo, o tanto de vezes que eu já troquei a câmera, ele fica indo de um lado pro outro do vídeo, cara. eu vou embora então. E sai do barco. Só que sem pegar nada. Ou seja, ele vai ter que voltar pra buscar as coisas dele e vai ser Cara, eu vou ficar aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu duvido que ele vai vir pra cá. aquele constrangimento, aquela situação. Não, eu vim só buscar só, vim só buscar. Não vim conversar, não. Eu vim só buscar. E vai ter que entrar, mó climão, aí o Chopper chora. Você quer, sabe? Podia ter evitado toda essa situação. Ele não Podia. deve ter muita coisa pra levar. Ainda bem que vai todo mundo pro lado de fora, ficar gritando: Usopp, não, volta, vem, a gente precisa de você. Não vai ser a mesma coisa sem você, não sei o quê. E aí o Usopp fala: eu não volto, não. E eu digo mais, eu quero é que o bonito aí desça aqui, que eu vou dar-lhe umas porradas na cara dele pra pegar esse barco pra mim. É mais ou menos isso. O tom talvez seja outro, mas a ideia central do que o Usopp quer falar É isso. isso aí. E mais uma vez o Usopp mostrando que é o personagem mais corajoso de todo One Piece, porque ele está desafiando pra sair na mão um cara que ele já viu fazendo o seguinte: ele já viu o Luffy socar um magnata do subsolo até o céu, levantando uma cidade. Ele já viu o Luffy derrotar um cara que dizia ser um deus. Ryan Santos mandou R$5. Mulher com tatuagem e satânico. Quem Tá está aí. assistindo Ah. o vídeo no YouTube, deixa o like no vídeo. Quem tá assistindo o vídeo no YouTube, deixa o like no vídeo. E tá aí a informação do nosso sociólogo, tá? Tá aí uma das maiores teses já comprovada cientificamente, tá? Com uma bola de ouro presa no braço dele, derretida, colada no braço dele. Ele também viu o Luffy escalando uma montanha congelada, carregando... O Usopp também é verdade. É que ele só queria fazer um barraco. Ele não acreditava que o Luffy ia bater nele. E o Luffy realmente não bateu. Ele fingiu que tava apanhando. Porque o Usopp não... Cara, o Luffy, ele foi burro. Ele foi juvenil. Mas foi uma das pessoas mais gente boa do mundo nessa luta, tá? Porque era um soco só. Um soco só, tá? Concordo com... Esqueci como fala o nome dele. Ryan. Concordo com o Ryan. Duas pessoas, uma nas costas e uma na boca. Ele também viu o Luffy chutar uma estrutura inteira. Um prédio. até o E chão, derrubar o com um prédio. cara embaixo do chute. Assim, imagina a coragem desse homem de falar: troca comigo, irmão. Eu tinha um amigo que uma vez virou pra mim e falou: olha só, me dá 10 socos que eu te dou um só. É óbvio que eu não vou dar os 10 socos nesse homem, ele vai aguentar 10 socos, mas me dá um soco. É esse tipo de gente com quem o Usopp tá lidando. Fora que o Usopp é o mais normal de todos eles. Ele é só um cara com um estilingue na mão. Ele é tão forte quanto o seu pai com um estilingue na mão. Cara, eu falei, literalmente, eu duvido que ele vai vir pra cá. Olha onde o cidadão se mete, cara. Eu vou ter que ficar aqui, ó. Tá ligado? Agora eu duvido que ele venha pra cá. Se bem que o Live Pix atrapalha, né? E agora ficou pior. E agora? Falando: filho, vamos lá fora brincar um pouco com Mamona. A gente bota a Mamona no estilingue e atira. Porque você fica o dia inteiro nesse seu videogame e você não sai de casa pra fazer as coisas. Por que você não vai lá fora brincar ao invés de ver anime? Esses negócios que não vão te levar a nada. Vamos lá fora brincar com o estilingue e com Mamona. Essa é Esse Usopp também do Live Pix, ó. Esse Usopp também do... Caramba, cara. Do Time Skip, tá? É um mentiroso nato, tá? Óbvio que ele já é mentiroso, mas eu tô falando de feitos. Ele é mentiroso de feitos. Porque ele voltou... Ah, eu sou fortão. Eu taco planta, planta cresce, sei lá o quê. Cara, Dressrosa, ele ia deixar os Tontatas morrerem, porque ele é medroso demais. Ah, mas ele não deixou. Meu irmão, ele deixou os Tontatas ficar lá sendo torturado por 40 minutos. Porque ele não tinha coragem de dar um grito pra chamar a atenção dos outros caras, pô. O nível de força do Usopp é esse. Baseado em fatos reais. Acontece. Pior que era legal. Eu te contei que uma vez eu tinha um estilingue, aí eu atirei uma moeda no topo da porta, assim, pá! Aí a moeda cravou assim na porta, no gesso, né? Tac. Aí a minha mãe entrou no quarto, eu não sei o que ela entrou no quarto, ela abriu a porta. Por que vocês estão atirando moeda com estilingue no teto? Ela nem me deu oi. Ela entrou abrindo e olhando pra lá. Foi igual a vez que ela chegou em casa e eu tinha brincado de jogar banana. Eu e o Igor, a gente tava jogando banana um no outro. Ela chegou e perguntou: vocês estão jogando banana um no outro? Ela chegou, ela não questionou se eu comi banana e caí, se eu comi banana e... Vocês estão jogando banana um no outro? Realmente estávamos. Tinha câmera em casa, você não sabia. Devia ter, não tem como essa mulher saber.
ela, virou podcast agora, ela ficava esperando pra entrar, tá? Pra pegar isso no pulo. Que eu tava Virou relato pro pessoal. brincando de jogar banana e tangerina nele. Agora tem tangerina também. Sessão história. Você só escolhe também fruta com cheiro forte? A gente só queria tacar fruta no outro. Banana tem cheiro? Fruta com cheiro forte, banana? Eu, hein? Desperdiçando comida? Não façam isso. E aí começa. O Usopp marca 10 da noite, o que eu achei extremamente anticlimático, então eu vou falar que foi marcado pra meia-noite esse confronto deles. Meia-noite, uma ventania, uma friaca e muita fumaça. Haja máquina de fumaça por parte da produção da Toei pra Papo é, não faz sentido ter tanta fumaça aí nesse lugar. poder fazer isso acontecer. Parece até festa de 15 anos, na hora que a aniversariante vai chegar de moto pra poder fazer o jango. Lembra disso? Lembra? Na hora que a aniversariante vai chegar de moto, tem um monte de máquina de fumaça soltando. E isso tudo pra montar o clima pra melhor luta de Water 7. Se você ignorar que em Water 7 a gente também tem a luta do Luffy contra o Lute, do Zoro contra o Kako, do Sanji contra o cara que vira o lobinho, da Nami contra a Jabra. menina da bolha, do Fran... E olha, parecer que o Usopp ia morrer. Cara, a luta do Chopper contra o cara lá que parecia o Jiraiya é uma das melhores lutas que tem, tá? Essa luta do Usopp contra o Luffy não entra no top 10 de luta do arco, tá? Porque começou a ter muito flashback do Usopp. E no One Piece, quando você começa a ter muito flashback, significa que você tá indo encontrar com o Ace. O Usopp começa a mentir pra tentar enganar Tava o Luffy, vivo nessa mas época, o né? Luffy é esperto demais pra cair nas mentiras do Usopp. E sai correndo pra dar um pistol no Usopp e fazer ele se arrepender de ter saído da ilha dele. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera? Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha só, considera se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa like, comenta, etc. Faz todo aquele procedimento que você já sabe qual é, porque você escuta isso a sua vida inteira. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer projeto que eu faço. Ah, eu gosto dos vídeos curtos. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto do podcast que você vai... Vira membro, me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda muito. Ou apoie no Apoia-se. Perdão por ter interrompido. Juro que não vai se repetir nesse vídeo. Vira membro e ajuda ele, hein? Então, obrigado. Beijo. Até mais. Mas aí, antes do Luffy chegar, o Usopp já cai no chão cuspindo um monte de sangue. Era muito sangue, parecia até Dragon Ball Z. Era tanto sangue que o Luffy até para. Pô, só a intenção de bater nele já fez ele cair, pra que eu vou bater? O Luffy deve ter achado que despertou o Haki do Rei nessa hora. Mas, na verdade, ele caiu em um truque No do Usopp. conto, Ele tá? agora há pouco se prometeu que não ia cair. Ele caiu. O Usopp tava com um monte de ketchup na mão. E lembra que eu falei que parecia Dragon Ball Z? Pois é, o Usopp pega e usa o Taioken, sabe? O Taioken. Usa no Luffy pra poder cegar o Luffy. Aí o Luffy vai pra trás e o Usopp faz o quê? Joga Aproveitando ovo que o Luffy tá cego, podre. ele começa a tacar Ovo ovo podre. Aproveitando que o Luffy Cara, tá cego, impressionante, tá? Eu sei exatamente a sequência da luta, cara. ele começa a tacar ovo no Luffy. O Usopp não tá lutando pra vencer, ele tá lutando pra desmoralizar. Ou é Exato. aniversário do Luffy e ninguém lembrou. Porque aqui no Rio, não sei se é uma coisa A que aniversário do Luffy que é dia 4 ou 5 de maio. 5 de maio, eu acho. no Rio, mas quando é seu aniversário, março, tanto faz. as pessoas pegam e tacam ovo em você. Já passou por isso? Graças a Deus. Mas tem isso, né? Tem isso, é oficial. Não precisa do Rio, mas tem. E o Usopp atirou ovo podre. Por quê? Se o Usopp vier a perder essa luta, o Luffy ainda vai ter que voltar pro navio fedendo ovo podre. E isso é ridículo. Olha a moral desse homem, vai pra onde vai. Imagina isso, você tá em casa e o Luffy ganhou lá. Tá vindo ele, ó. O Luffy tá chegando. E aí tá todo mundo desconfortável com esse homem que ganhou a luta. Aí o Luffy manda assim pro Usopp: para de brincar e luta sério. Disse Luffy, o cara que na luta contra o Arlong, o cara que escravizou a Nami, não sei o que. Pegou o dente do Arlong e meteu na boca. A dentadura. Pegou os dentes do Arlong e botou na boca pra tentar morder o Arlong. O cara que foi furado pelo Crocodile e bebeu um monte de água pra poder ficar de água e começou a vazar pelo furo. O cara que desligou a própria cabeça contra o Enel pro Enel não poder prever os movimentos dele porque ele não tá pensando. Então esse cara tá falando pro Usopp lutar sério. Um cara que daqui a pouco vai virar literalmente o pica-pau biruta do anime. É esse cara que tá falando, luta sério, Usopp. Aí o Usopp atira uma pimenta na boca do Luffy enquanto ele fala e deixa o Luffy sem paladar. E qualquer pessoa que já comeu uma parada muito ardida sabe que é real isso. Uma vez, a gente foi pedir uma batata rosti e aí a mulher tinha de pimenta. Aí a mulher falou, não, olha só, é muito apimentada. Era mexicana, é. Aí, gente, nada é apimentado demais pra gente. Aí pedimos. Até hoje a minha língua tá meio podre por causa dessa parada que a gente comeu. Ninguém conseguia comer. Não, meu pai gosta muito de pimenta.
Não comeu. Não, deixa aqui que minha mãe come. Não comeu. Ninguém comeu. Essa batata rosti, ela não deve nem estar no lixo. Ela deve estar, tipo, salva em algum lugar pra entender quanto de pimenta botaram nesse negócio. Eu queria muito saber, tipo, quem pede essa batata roxinha porque gosta de uma coisa Indianos. extremamente apimentada, não dá nem pra sentir o gosto. Mas a mulher avisou. A mulher avisou. É muito apimentado. Pô, mas eu nunca ia imaginar que ia ser tão apimentado. Indiano quem não sabe, né? Quem acha que vai gostar. Porque geralmente quando fala é apimentada, é um pouco mais apimentado que o normal. Não extremamente mais apimentado. Não, era muito mesmo, assim, era um negócio. Isso tem mais de 5 anos, eu nunca vou esquecer. Nunca. Nunca vai sair da minha cabeça isso. Eu não posso falar de pimenta sem esquecer desse negócio. E pro Luffy, que é um cara que ama comer, ter passado por isso deve ter sido pior, deve ter sido mais dolorido do que quando o Crocodile furou ele e deixou ele no deserto pra definhar. Quando o Luffy vai cair no chão, dá um close no chão e mostra que tá cheio daqueles preguinhos ninja que só aparecem naquela terceira abertura do Naruto, a abertura rosinha, e aí dali pra frente nunca mais apareceu no desenho. Só serve pra esse close Umas 10h30, provavelmente. pra mostrar. Ou 10 horas, tem por aí. ninja, hein? E pra mais nada. O Usopp teve mais utilidade pra isso do que um anime todo focado em ninja. Os estúdios do One Piece e do Naruto devem ser perto. Aí o Usopp já tá aproveitando que perto. essa abertura já passou e foi lá e pegou emprestado também. Aqui a gente vê que o Usopp, ele é o Shaka de virgem do One Piece. Porque ele usou o ovo podre pra privar o Luffy do olfato. Depois ele atirou a pimenta pra privar o Luffy do paladar. E aí ele botou os preguinhos ninja no chão, ele mais ou menos tá privado do tato. E aí ele jogou a pimenta e o Luffy tá meio espirrando com o olho ardendo, ele privou ele da visão. Isso é o tesouro do... Sabe o que é? E a audição? A audição, o sentido. Pô, lá o texto nem vai fazer sentido agora, cara. Ele, quando ele se mexer, ele tira da... E é o tesouro do céu... é o tesouro do céu purinho. O próximo era tirar os 6 sentidos. Não é, porque ele não tirou a audição. Saco, cara. Tudo bem, esquece. Mas quase cheguei lá, ele é quase o Shaka de virgem. Ele tira 4 sentidos só. Ah lá, não vou nem poder falar, só faltava juntar com mais 2. Então talvez eu não volte hoje. Boa live aí pra vocês. Apolinho, com você, fica com você a responsabilidade de coisas aleatórias no Informação chat. de Nika. Tirou tudo do texto, você. Eu. Se não fosse eu, alguém ia comentar. É melhor, que aí pelo menos gera engajamento. Aí o Usopp mostra que ele não tava planejando uma luta contra o Luffy. Ele tava planejando um assassinato. Porque ele puxa uma corda cheia de shuriken e atira shurikens no Luffy. É mais shuriken do que o terceiro Hokage quando ele faz aquele jutsu dele de multiplicar shuriken. Ou seja, se o Usopp estivesse em Naruto, ele ganharia o terceiro Hokage? Provavelmente. Sim. E merecido. Tá. Aí nada tira da minha cabeça que o Usopp tava sim preparando uma festa de aniversário pro Luffy e é aniversário dele. Porque além do ovo podre, você também tem uns dials que estão soltando fumaça, igual festa de 15 anos que eu falei mais cedo, que tem um monte de fumaça, a mesma coisa. Ele tá preparando, só que houve a desavença e aí agora não ia mais poder ser uma festa. Vai ter que ser um enterro. E por causa do cheiro do ovo, o Luffy não percebeu o cheiro da fumaça. O Usopp, ele é o Batman do One Piece. Olha esse preparo. Agora, meio contraditório, porque pra alguém que tava tão preocupado com Mary, o Usopp dá um tiro de pólvora tão forte que explode e quase afunda o Mary ali mesmo. A explosão ia deixar o Luffy surdo. Ia tirar o quinto sentido dele. Agora sim. Tudo bem, tá aí. O Usopp é o Shaka de virgem de One Piece. Deu tudo certo. A explosão foi tão forte que o Luffy esqueceu o que ele tinha que fazer, ele fica caído no chão. E ele começa a ter o mesmo flashback do início do episódio. Mas é aquilo também, quando você para... É aquilo. Ele só ficou no chão porque ele não... Ele falou, pra que eu vou lutar contra esse cara, pra ver a linha do tempo do One Piece, Ô, você vê mano. que eles estão nessa há muito pouco tempo. Muito eles pouco não tempo. têm tantas 3 semanas, tá ligado? pra fazer um flashback muito maneiro. E essa hora é muito triste porque mostra que o Mary, que é o barco, tá vendo a luta, o barco tem uma cabeça de cabra. Tá vendo a chorando, luta, cara. E tá E chorando. o Mary tá chorando. Ele tá tristinho com o que tá acontecendo. O barco que o Luffy disse, isso aqui é só um barco. Tá só um chorando barco. porque eles estão brigando. O Luffy, ele vai pra ignorância e tenta usar o Gatling Gun, só que aí o Usopp usa uma bolinha de espinho que estoura e joga o Luffy pra longe de novo. E aí ele aproveita que ele tá longe e volta a tentar explodir o Luffy. O Luffy acerta um soco só, Já no era. Usopp e ele já desmonta todo. E aí você vê que o Luffy, ele tá afim de estragar o velório, porque ele já tá, vem cara. correndo pra usar o bazooka, E só que o Usopp pior que isso aí foi nada a ver. Tá certo. Foi nada a ver. mostra Nada a por ver. que você não deve pular Skypiea. Porque na hora que ele chega pra bater, Ele o Usopp usa tá o com o impacto. Impact Dial na frente. Isso. E aí ele bota na cara do Luffy, pô, E, atira. pô, revida. Atira, né? E o Luffy cuspiu tanto sangue É que, que pô, tá, né? Essa cena, o Usopp todo quebrado é mais forte que aquele cara lá do...
Que era o mais forte lá de Skypiea lá. Esqueci o nome dele, cara. Ou ele mordeu a língua, O ou a gente Xandora tá lá, tentando passando de Dragon Ball Z pra Berserk na quantidade de sangue que esse anime tem. Só que não adianta nada, porque o Luffy para em pé, e aí eles têm pela terceira vez o mesmo flashback do Usopp entrando no barco, do Usopp falando, vai ser muito legal, não sei o quê. A mesma coisa, eu não aguento mais ver o episódio 13 em uma versão um pouco mais coloridinha. Aí o Luffy chega perto, dá um bullet no Usopp e ele desliga ali mesmo. Na hora, assim. Ali mesmo, na hora, em pé. Agora que a luta terminou, uma coisa não sai da minha cabeça. O Oda uma vez falou que o Luffy e o Zoro só tomam banho uma vez por semana. O que significa que, será que o Luffy saiu daí e foi salvar a Robin fedendo a ovo podre e pimenta? O maluco Eu foi acho que sim. temperado lutar contra o Lute? É isso, Oda! Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse? E essa foi esse aqui foi escolhida dedo, que é uma Mais uma playlist, vez, então, ótimo vídeo do nosso Zé Renacho, tá? A única coisa é que ele fica se mexendo muito. Eu tenho que ficar assim, ó. Mas, isso aí não impede ninguém de gostar, tá? Te amo, moço, carismático e adorável que sempre usa a mesma roupa e fica descalço na frente de uma tela verde. Todos nós, tá? Todos nós somos essa pessoa. Todos nós.